bem, muito boa tarde a você, 17 horas e 22 minutos, estamos iniciando nossa programação especial. Estamos recebendo nos nossos estúdios a delegada de polícia, titular da Delegacia de Polícia de Bofete, doutora Simone. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, eu gostaria de agradecer pelo convite da rádio, do Johnny Braga, e estaremos hoje juntos para esclarecer algumas dúvidas que os ouvintes e todos tenham sobre Lei Maria da Penha, sobre Polícia Civil ou Segurança Pública. Muito bem. Doutor Ivan, bom dia, boa noite, boa tarde, né? Boa tarde, Braga. Tudo em ordem? Tudo em ordem. Boa tarde, doutora Simone. Boa tarde, Thaís. Boa tarde. Diretora da Ali, ó. Mulher. Igualdade, Juventude e Inclusão. Boa tarde, Lorival. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Diretor da GCM, chegando aí. Boa tarde. Vamos falar um pouco do Conseg. Maravilha. Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o Conseg, como foi criado o Conseg, seus objetivos Certo. e tudo mais. Muito bem, a diretora municipal da Mulher, Igualdade, Juventude e Inclusão, Thaís Duarte. Boa tarde, tudo bem? Todos, tudo bem? Obrigada, Braga, por essa oportunidade. A Thaís já esteve aqui outras vezes, né? Já, mas é sempre bom retornar. Ah, que bom. Bom tê-lo aqui. E o Lorival. Lorival, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Braga, boa tarde, ouvintes da Rádio Bofete FM. A gente está aí para fazer uma palestrinha rápida. Tá bom, seja bem-vindo. Doutor Coronel Fernando, tudo bem? Oi, Braga. Tudo em ordem? Boa tarde, tudo bem. Primeira vez aqui? Primeira vez. Que bom. E ainda me Que- perdi, hein? Eu achei que era na rola. Se perdeu? Perdi. Eu tirei o logo, a pintura lá da frente lá, eu preciso colocar. É um painel que eu vou colocar agora, né? Mas, vamos fazer o quê? Vamos começando então nossa programação. Você vai nos acompanhar aí através da rádio, através das redes sociais. Eles estão aqui para que a gente possa conversar sobre muitos assuntos relevantes para a nossa comunidade. Vamos começar com o Conseg, o doutor Ivan, que é o presidente do Conseg. Está aqui também, eu faço parte também do Conseg, mas bem lá no fundo, lá escondido, né? O Lorival também faz parte do Conseg. Vamos falar só um pouquinho do Conseg e seus objetivos, para que você, o amigo ouvinte, amiga ouvinte, possa ficar sabendo. Nós vamos ter outros programas, né? Vamos ter outros, vamos tentar aí, pelo menos uma vez por mês, sempre estar falando sobre segurança, sobre a importância do Conseg e seus objetivos. Bom, mais uma vez, boa tarde. Obrigado, Braga, pela oportunidade. Obrigado aí a doutora Simone pela presença, a Thaís, meus colegas Lorival, Fernando. É muito importante falar do Conseg, Braga, porque muitos acham que o Conseg é polícia. Conseg não é polícia. Conseg não é segurança. Conseg foi criado em 1985 pelo governo, através de um decreto, e foi criado justamente para planejar soluções preventivas e campanhas educativas de segurança comunitária, né? Nós temos um artigo da Constituição que trata da questão de segurança pública, justamente que fala que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Uhum. Então, não atribuímos essa questão, essa responsabilidade somente às forças públicas. Nós, enquanto comunidade, sociedade, temos o dever de participar dos trabalhos, não é verdade? Então, mas não é polícia, né? É criar um ambiente de harmonia entre a comunidade e a força pública, para que trabalhem juntos. Ninguém quer ver filho preso, custodiado. Ninguém quer ver colega custodiado. Então, é muito importante a gente levar informação para a comunidade como um todo, para que as coisas não aconteçam, não é? Muitos crimes ocorrem, as pessoas acham que não é crime e é crime, entendeu? Então, e quando a gente abre cria esse canal, cria esse espaço para a sociedade, para a comunidade conversar com a força pública, né, com o poder público, de uma certa forma, muitas coisas acabam sendo esclarecidas e evita-se uma série de problemas. E Bofete está crescendo e está desenvolvendo, né?
um dos objetivos do CONSEG está no artigo 227 da Constituição Federal, que trata do princípio da proteção integral e diz que atribui à família, à sociedade e ao Estado a responsabilidade conjunta em relação à criança, ao adolescente e ao jovem. Vida, educação, saúde e segurança. Então, olha a importância disso e a importância da participação da família nessa responsabilidade, né? Então, o objetivo do CONSEG nada mais é do que criar um ambiente de harmonia entre a comunidade e as forças públicas, incentivando a participação popular na busca de melhorias de segurança. Vamos falar, por exemplo, de iluminação pública, né? A SP-147 foi entregue recentemente. Nós temos várias lâmpadas queimadas que não funcionam, e lâmpada queimada numa via pública oferece risco de acidente grave, inclusive, não é? Então, nós temos essa preocupação também, e não é somente em relação à questão de iluminação, locais ermos, né? Câmeras, desenvolver políticas públicas. O CONSEG, inclusive, nós temos atuado bastante junto ao Legislativo local. Nós temos o apoio do Poder Legislativo, que, inclusive, nós apresentamos uma proposta de um projeto de lei, e essa proposta virou lei, que é uma lei que trata da questão do sistema de vídeo monitoramento, que é muito importante para o município. Agora, precisamos aplicar essa lei. Para aplicar essa lei, o poder público necessita de verbas. Então, agora, a gente também pode procurar um deputado, alguém que possa nos ajudar nessa questão de segurança. O Bofete está desenvolvendo, está crescendo com essa reforma que fizeram na SP-147, essa feira noturna que está atraindo bastante de gente. Isso é bom para o município, não é? Mas tem que ter um sistema de vídeo monitoramento para poder dar a segurança necessária para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos pais. Então, a gente tem que se preocupar com segurança, sim. E o CONSEG está aqui justamente para criar esse ambiente e buscar e correr atrás de recursos de políticas públicas, não é? Apresentando propostas de melhorias, naquilo que a gente pode fazer, poda de árvores, não é? Esses dias, recentemente, comentando com o Fernando, ele providenciou a poda das árvores na praça, porque ali estava, inclusive, até perigoso o galho cair em uma criança, alguma pessoa, carro danificar, enfim. Na realidade, é uma integração, né? É uma integração. Então, é justamente essa a função do CONSEG, tá? Deixa bem claro, o CONSEG não é polícia, tá? O CONSEG está aqui justamente para isso, para criar esse ambiente de harmonia e buscar melhorias na questão de segurança para o nosso município. Então, agradeço meus colegas do CONSEG, que têm contribuído bastante. Nossas reuniões são mensais, tá? Inclusive, até a gente vai pedir para você, Braga, para que todos os meses, nossas reuniões são mensais, ela acontece sempre no Centro Cultural, que seja divulgado para que as pessoas compareçam e tragam suas... Participem, né? Participem, trazendo suas sugestões de melhorias. Olha, pode ser feito isso, pode ser feito aquilo e tal. E a gente vai discutir, e aquilo que for bom, realmente vamos trabalhar em cima disso. Ok? E não é só o caso de segurança, né? É um caso também da comunidade se reunir para poder discutir, por exemplo, placa de trânsito. Sim, tá envolvido faixas de pedestres. Está envolvido com segurança também, Braga. A sinalização de trânsito é muito importante. A gente tem trabalhado bastante com isso. Como o município tem 654 quilômetros, existem sugestões de todo tipo que podem vir. Estamos abertos, né, para que essa sugestão chegue. A abertura está sendo feita para a sociedade participar de um projeto de melhoria do município como um todo. Envolve parte política, envolve a delegada de polícia, envolve uma série de coisas, mas só chegando as coisas aqui para criar um canal para que as coisas sejam resolvidas, ou pelo menos ter ciência do que está acontecendo. Tem o Coronel Fernando, que é da Guarda Municipal, também está dentro desse projeto, né? São todos intercalados, somos
intercalados. Precisamos melhorar essa comunicação em vários departamentos, da prefeitura, Sim. da mulher. Setor da se- privado também, né? Exatamente. Público. A gente precisa. E mais ainda, as pessoas, os munícipes de Bofete, precisam ficar sabendo que nós existimos. Sim, sim. E que eles têm um canal. É só buscar um canal. Cada setor. E além disso, Braga, além de estar à frente do Conseg, sou advogado, você sabe, e a gente é questionado constantemente sobre questões envolvendo crimes de violência doméstica, etc. e tal. Tanto que hoje vamos iniciar uma campanha educativa, por isso que a doutora Simone, que é uma especialista no tema, vasta experiência, que vai nos trazer algumas informações importantes sobre isso. Claro que não dá para esmiuçar o tema, porque é um tema complexo, envolve muitas coisas, e muitas coisas estão mudando. Mas nós, operadores do direito, nós temos um ônus público, que é o dever de estar informando e de estar ajudando a sociedade e o Estado. Então, esse é o nosso papel, esse é o meu papel, à frente do Conseg e como advogado. Criando um canal de relacionamento. Sim. Exato. Eu acho que é muito importante esse relacionamento do Conseg com as questões de segurança pública, com as questões de cidadania, trânsito, com a população em geral. Essa divulgação é muito importante para a participação efetiva Uhum. dos munícipes. Não adianta né? só reclamar, né, Não doutora? adianta. Eu acho que talvez a gente ainda não tenha uma participação muito grande pela falta de conhecimento da população. A divulgação, como o doutor Ivan falou, não é um órgão da polícia nem político. É um Uhum. órgão da Da comunidade. comunidade. Então, um conselho comunitário de segurança. Eu acho que é muito importante as pessoas poderem ter esse canal aberto, essa voz, para poder falar, para poder reclamar também, Sim. participar das reuniões e dar opiniões, propostas, fazer propostas. Eu acho que é muito importante. Uhum. Participação da Participação. comunidade é fundamental. Nós estamos criando um canal para que a comunidade como um todo possa procurar seus direitos. E E participar. todos os direitos também serem seus deveres. Aproveitar e comunicar também aos líderes de bairro, Saracaí, Baronesa, Principalmente as Altos da lideranças, Capela, né, do os bairro. líderes tem muitos líderes de festa, Associação, amigos de bairro. que É venham importante. também nas palestras junto com a gente aí, mensal. Estão todos convidados, né? Porta aberta para todo mundo. Então, vamos estar divulgando, vamos montar uma Sim. vinheta e deixar rodando na rádio. Vamos falar que é primeira segunda-feira ou primeira quarta-feira de cada mês, porque não ficar tocando data, né? De um mês para o outro muda o dia. Então, mas a gente pode escolher uma quarta-feira, toda quarta-feira, primeira quarta-feira do mês tem encontro no Conseg. Alguma coisa assim, porque aí não fica. Juntos faremos um município melhor. Com Olha só. certeza. Um ambiente Aí, melhor criou para o todos slogan. nós, Né? né? Criou esse slogan. Agora, é isso? Relação Conseg é isso, Buraga. Agora nós vamos partir para um assunto aqui muito delicado, mas muito delicado mesmo, que é com relação à violência doméstica. E nós temos a doutora Simone, que tem mais de 20 anos de experiência tratando disso, e o que a gente poderia, né, de forma efetiva, não só levar informação, mas também fazer algum tipo de esclarecimento com relação à própria violência doméstica e, por consequência, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha vai completar agora, no dia 7 de agosto, 20 anos de existência. Então, ela já é uma lei, de certa forma, adulta, né? Uhum. E eu já estou na Delegacia da Mulher desde 96. Eu acompanhei 10 anos na Delegacia da Mulher a falta de assistência da lei para a mulher que se vê em condição de violência doméstica e familiar. Com a promulgação dessa lei, Maria da Penha, várias questões que estavam tratando do tema antes, que a gente tinha a impunidade do agressor, a falta de efetividade de uma prisão da lei, a falta de
de amparo social para a mulher, todas essas questões foram abraçadas pela Lei Maria da Penha. E ao longo dos anos, inclusive esse ano, nós tivemos várias alterações na Lei Maria da Penha, aumentando, inclusive, o crime de descumprimento de medida protetiva, que hoje a pena mínima é de 2 anos de reclusão e vai até 5 anos de reclusão. A extensão dessa Lei Maria da Penha aos casais homoafetivos do sexo masculino. Então, existiu pelo Supremo Tribunal Federal essa questão que foi já sumulada, que a questão dos casais homoafetivos do sexo masculino tem direito ao amparo das medidas protetivas de segurança. Muitas mulheres não buscam ainda informações porque não têm conhecimento da lei. Por isso que é tão importante nós realizarmos palestras, a participação no CONSEG, na delegacia, na diretoria da mulher com a Thaís. É muito importante a participação dela também. São tantas questões envolvendo o monitoramento eletrônico dos agressores que tem medida protetiva decretada. Eu estava conversando com ela agora na antessala para a gente implementar a questão do app, que é do alerta, que a mulher que tiver uma medida protetiva decretada pelo juiz, ela vai ter o botão do pânico. Se o agressor estiver se aproximando dela, ela vai ligar esse botão e a GCM ou a Polícia Militar vão já dar respaldo para ela no momento. Pode ser em qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. Então, são tantas questões envolvendo que é muito importante a gente frisar que a mulher, muitas vezes, não tem conhecimento daquilo que tem o direito, de se está sendo vítima ou não de um crime contra a mulher. A violência em si, ela catagola 6 tipos de violência hoje: a física, psicológica, sexual, patrimonial, moral e a violência vicária. Que essa violência vicária pode até parecer uma palavra feia, mas é a violência em virtude do agressor transplantar aquela agressividade, não para a mulher especificamente, mas para atingir essa mulher, que é contra os filhos, contra os pais, contra um animal doméstico. Então, é uma inovação na Lei Maria da Penha e as mulheres devem saber que elas têm o direito de procurar a assistência da justiça, da polícia e também a assistência social e da diretoria da mulher. Isso é muito importante. Agora, quando procurar, muitas mulheres vêm sofrendo uma tortura psicológica ao longo dos anos, sem saber que elas podem pedir uma medida protetiva, principalmente em casamentos mais antigos. Hoje as mulheres são melhor informadas? Sim. Os meios de publicidade, eles vão informando, orientando as mulheres, mas muitas ainda não sabem que os xingamentos, as ofensas, as ameaças, e todo homem, muitas vezes, que chega na delegacia, ele fala, mas eu não agredi a minha mulher, então eu não posso ser preso. Pode sim. Hoje em dia, ofender moralmente, psicologicamente, com humilhações, xingamentos, ofensas, os crimes sexuais contra a mulher também existe dentro de um relacionamento, é importante frisar. A mulher não é obrigada à prática de um ato sexual com um companheiro, namorado ou marido, se ela não consentir. Então, nós temos que partir de um princípio básico que nós temos que informar, orientar. E a partir do momento que ela se sentir ofendida, ela pode nos procurar para tirar essa dúvida. Eu posso fazer um boletim de ocorrência? Mas qual é o momento adequado para fazer um boletim de ocorrência? Eu não vou pensar se eu quero, que muitas mulheres acham que se não for agredida não pode fazer BO. Pode sim, existe a injúria, calúnia, difamação, ameaça, violência de gênero contra a mulher, as humilhações, as lesões corporais, vários tipos de violência contra a pessoa e também contra a mulher. A diferença é que a Lei Maria da Penha, ela vai ter como vítima, como a beneficiária da lei, a mulher e também as pessoas que são transgêneros e dos casais homoafetivos, que têm direito às medidas protetivas. Então, existem uma série de crimes em que a mulher pode estar sendo vítima e não tem acesso, acha que não tem acesso. Aqui na delegacia de polícia, nós fazemos o atendimento, nós criamos a sala Lilás, que é para o atendimento da mulher em situação de violência, que ela não quer ser exposta. Então, são uma série de requisitos e ali que ela muitas vezes não sabe. Hoje a mulher precisa procurar. A Thaís está totalmente familiarizada com o tema.
ela tem total abertura para falar, orientar as mulheres. Ela já fez, inclusive, assistência de uma mulher em situação de abrigamento, né? Que existe também essa questão do abrigo, né? Lá na cidade aqui da região, não vou falar qual é, mas a mulher precisou ser assistida pelo abrigo, ficar abrigada com os filhos, né, Thaís? 2 filhas. 2 filhas. Então existe essa situação também. A diretoria da mulher, nós estamos trabalhando juntos. Agora no mês de agosto, que vai ser o aniversário da Delegacia da Mulher, 40 anos, e da Lei Maria da Penha, 20 anos. Nós vamos tentar fazer um trabalho efetivo para atingir toda a população, todas as mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade. Então é importante essa divulgação, a comparecimento aos órgãos de proteção, ao CONSEG, à delegacia de polícia, ao destacamento da Polícia Militar, que é ali na rodovia, à diretoria da mulher na prefeitura. É muito importante a participação, o convite está aberto a todos. Se precisar de algum esclarecimento relativo a feminicídio, lesão corporal, crimes psicológicos, crimes morais, sexuais, estamos à disposição. Tá? Então, agora eu vou passar a palavra até para o Eu só quero deixar uma coisa mais assim, bem acentuada que a senhora falou, que, olha, não é só... as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, certamente estão pela primeira vez e tal. Eu vou repetir várias vezes essa programação. Sabe por quê? Porque a gente fica sabendo de alguma coisa. Quando fala da Lei Maria da Penha, feminicídio, acontece o seguinte, não é só isso. O delegado acabou de falar, esse é um tipo de crime, mas existem outros crimes que estão juntos aí. Sim. Sim. Que é calúnia, injúria, difamação e tal. Ameaça. É crime também. Sim. E ele tá lá do lado ali. Então não é só um crime que a pessoa vai... Pode ser vários. Sim, muitas vezes existe até a natureza criminal de um boletim de ocorrência, 3 ou 4 crimes. O agressor, ele danifica o celular da vítima, ofende moralmente, agride fisicamente e sai de lá falando que vai pro bar beber e quando voltar bater fogo com ela e com as crianças dentro da residência. Então existe aí a lesão corporal, a injúria, o dano, aí também existem outros... Psicológica também. A ameaça que é a psicológica. É a ameaça que que em razão dela ser mulher, ele se sente superior a ela. Então ela muitas vezes se sente vulnerável. É isso que a Lei Maria da Penha vem abraçar a mulher no sentido dela se empoderar, dela poder tomar atitudes contra esse agressor. Então existem vários tipos de crimes, não é só a lesão corporal e feminicídio. É isso que é importante frisar, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora em relação ao exemplo como foi comentado sobre lesão corporal decorrente de um crime de violência doméstica dentro do ambiente, no seio da família e tal. Uma pessoa que sofreu uma lesão decorrente de uma agressão, procurou a delegacia, fez o boletim de ocorrência, considerando que é um crime de natureza pública incondicionada? Explica sobre isso, doutora. Olha, antes da lei Maria da Penha, a mulher decidia se ela queria dar andamento, registrar o boletim de ocorrência e dar andamento nessa ocorrência, dar a queixa. Era privada, era dela, é particular dela. Depois do advento da Lei Maria da Penha, essa ação, esse processo, esse boletim de ocorrência pertence ao Estado. Ela transmitiu, ao elaborar o boletim de ocorrência, ela transmitiu ao Estado o poder, dever de punir o agressor, caso seja provado que ele realmente praticou a ação criminosa. Então hoje a mulher não pode, elaborada a ocorrência, ela não pode retirar a queixa, retirar o BO. Não pode mais. Então, nem no fórum. O que dá suporte à mulher é ir ao fórum hoje, se ela tiver uma medida protetiva decretada contra o agressor, se ela, muitos casos, elas se reconciliam com o agressor, elas acabam querendo retirar aquela medida protetiva. Essa possibilidade existe somente no fórum. Se o Ministério Público e o juiz considerarem que a ação não foi de extrema violência ou de uma violência que pode causar até perigo iminente para a mulher e a família. Então, a questão da lesão corporal, hoje na agressão, ela não é mais
pública condicionada à representação. Ela é pública incondicionada, não pode retirar. Não volta atrás. Outra pergunta que me questionam também em relação ao descumprimento de medidas protetivas, né? Bofete é uma cidade onde, às vezes, vítima e agressor frequentam o mesmo ambiente, o mesmo mercado, trabalham próximos. Como a polícia trata esse assunto tão delicado, levando em consideração essa proximidade? É uma questão muito singular essa daí, muito particular, porque a cidade de Bofete, ela não é que é pequena, a extensão territorial Sim. é grande, mas às vezes os ex-casais, ex-namorados moram no mesmo bairro, na mesma via Sim. pública, trabalham em locais próximos. E essa particularidade, a gente consta no boletim de ocorrência para que o juiz analise a situação no caso concreto. Se morar junto, ele já decreta o afastamento do agressor do lar, que é uma medida Sim. primeira Perfeito. que a vítima ela busca, o afastamento imediato do agressor do lar. Segundo, a proibição da aproximação. Normalmente os juízes têm fixado, isso quem fixa é o juiz de direito, ao analisar o parecer do Ministério Público e o boletim de ocorrência elaborado pelo delegado de polícia, uma distância mínima. Por exemplo, se eles forem morar na mesma rua, uma quadra normalmente tem 50 metros. Então, se morar na mesma rua, o juiz vai analisar a questão, né, da aproximação. É por isso que é muito importante o botão do pânico, esse aplicativo de mulher da segurança da mulher. Uhum. E daí ele vai decretar uma distância mínima. Se for vizinho, não tem muito o que ser feito. A proibição de invasão, a proibição de aproximação ali pessoal, física. E aí nunca tive um caso desse. Em 30 anos de polícia, nunca tive um caso desse, de aproximação. Já tive caso em que a vítima trabalhava com o agressor, marido e mulher, donos de uma empresa. Isso, inclusive, aqui em Bofete. O agressor normalmente é retirado da empresa. Mas antes é ouvido, né? Não é uma medida cautelar imediata, mas ele já perde o direito de se aproximar de filhos, de participar naquele momento da empresa. Ele pode perder esse direito. Por quê? Por causa da vida, o bem maior, qual que é a vida da mulher. Perfeito. Então, o juiz vai analisar aquilo que nós conseguimos absorver da mulher, que seria mais importante e urgente. Normalmente, os juízes têm fixado em 100 metros. Aqui em Bofete, acho que a maioria dos casos também é de 50 a 100 metros. O que é importante também falar, a vigência das medidas protetivas. Cada juiz tinha um entendimento diferente. Então, tinha juiz que decretava por 90 dias medidas protetivas. Tinha juiz que, enquanto perdurasse o processo. Eu acho que é o mais lógico. Enquanto o processo estiver em trâmite, as medidas protetivas de urgência, se forem interpostas pelo juiz, durem o tempo da duração do processo. Isso é muito importante frisar. Sim. Então, se durar um ano, é um ano. Se durar... Tem muitos casos que eu já peguei no plantão policial de Botucatu, descumprimento de medida protetiva de 6 meses. Nós vamos analisar o processo. A gente entra no ESAGE, que é o sistema de análise de processos, para verificar quando que o juiz decretou. Muitas vezes a mulher tem uma cópia. Quando a mulher pede essa medida protetiva, é importante falar isso também. O oficial de justiça vai até ela e deixa na mão dela uma cópia da medida protetiva com ela e do agressor também. Ele também tem que assinar. O oficial de justiça vai, leva para o juiz, já entreguei cópia para a vítima e também para o agressor. Então, muitas vezes a vítima carrega com ela aquela medida protetiva. Então, a gente já sabe de antemão qual é a vigência, que está em trâmite, ou se já transitou em julgado, se já foi condenado, se já foi absolvido. Todas essas informações normalmente chegam até a gente, porque muitas questões de violência doméstica acontecem, não é durante o dia, quando o fórum está aberto. Sim. Normalmente, à noite, de sábado e domingo. Domingo é o dia que mais a incidência penal de violência doméstica é a maior. E posso falar tranquilamente hoje. Nós temos aqui o plantão que funciona regional, são 13 cidades. Normalmente, se tem 6 flagrantes, autos de prisão em flagrante, 3 são de violência doméstica. Tão alto assim? Tranquilamente, mas é da região inteira.
né? Então, só respondendo a sua pergunta, né? Essa questão da fixação de limite de distância. É feita uma análise caso a caso. Entendi. Agora, o nosso índice em Bofete. A senhora tem um índice? Como é que tá isso? Olha, felizmente, eu posso falar que nos últimos 6 a 4 meses diminuiu um pouco. Nós tínhamos uma incidência criminal aqui de violência doméstica de 20 BOs por mês. Hoje nós temos 10 boletins de Que ocorrência. bom. Diminuiu a metade. Isso talvez seja fruto da orientação, porque a orientação não atinge só a mulher. O principal foco é o agressor também. Ele sabe que ele pode ser preso, que aquilo que ele está. Ele foi muitas vezes criado. Eu estudei muito isso quando eu estava na delegacia da mulher. Inclusive, eu trabalhei com a questão de amparo, de assistência ao agressor. Muitas vezes a mulher precisa, em primeiro lugar, a mulher e a família. Em segundo, o agressor também precisa, muitas vezes. Ele não sabe, ele foi criado daquele jeito. Aquele estigma que viu o pai batendo na mãe, aquele sofrimento, e muitas vezes ele não sabe, principalmente Às vezes pessoal. acha até que a violência é só física, né? Sim, acha que a violência é só física. Então, essa orientação tem que ser mais ampla. Eu acho que é muito importante. E hoje nós temos assim uma divulgação muito boa pela Diretoria da Mulher, que vai fazer um trabalho agora no mês de agosto, né? Sim. Thaís, depois você vai explicar, a gente vai participar, ou consegue, a Polícia Civil, a Polícia Militar, tenho certeza. E a gente vai, então, sempre tentando dirimir as dúvidas, caso a caso também, né? Isso que é muito importante. Sim. Agora nós chegamos na Thaís, porque a Thaís vem fazendo um trabalho já há quase um ano, né, Thaís? Um pouquinho mais de um ano, Braga. Então, olha aí, o número, parabéns para você e para a equipe de você. Se bem que você não está trabalhando sozinha, né? Mas o trabalho é possível porque todo mundo abraçou a causa, Que né? bom. Esse momento que a gente está aqui hoje é um momento muito rico. Por exemplo, parece que são setores distintos, mas temos aqui a delegada, que é totalmente aberta. Eu troco WhatsApp com ela em dúvidas e situações que na hora ali a pessoa tá nervosa, surge alguma dúvida, ela tá sempre pronta e disponível, né? Agradeço publicamente, aproveito Eu que essa agradeço. oportunidade, inclusive. A gente conversou bastante sobre o conselho, né? É um conselho que tem ligação com a diretoria. Né? A gente, aparentemente parece que não, mas tem. É uma diretoria da Mulher, Igualdade, Juventude e Inclusão. Então, envolve as mulheres, envolve os jovens, os idosos, a segurança, os autistas, pessoas com deficiência. E como a gente não tem equipe, muito bem dito, ainda, né? Teremos, Claro. se Deus quiser. Mas esses resultados, assim, por exemplo, já começa a dar uma, Já começa. uma animação muito forte. A doutora Simone falou uma coisa muito pertinente, que o trabalho é principalmente para os homens, porque vão homens lá me procurar na sala para conversar sobre isso. Se é por medo, se é porque ficou inibido pelo trabalho, ou se é por uma orientação, enfim, cada caso é um caso. Sim. Mas significa que o trabalho está chegando, né? Está sendo divulgado, está tendo resultado. Que bom, que bom. Aonde que onde que qualquer pessoa, homem, mulher, pode te procurar? Ali Qual na endereço? sala, Ali ao lado da rodoviária. ao lado da rodoviária, aonde era o turismo. O antigo turismo, exatamente. Legal, boa. Inclusive, lá é um canal, às vezes as pessoas pensam que é só do boletim de ocorrência, medida protetiva, mas é um canal de informação também. Teve uma vez uma situação diferente que aconteceu, que inclusive eu mandei um WhatsApp para a doutora Simone na hora, uma briga, uma agressão de 2 mulheres que não eram Duas um mulheres. casal, né? Era uma briga, enfim, elas não se gostavam ali. E queria solicitar medida protetiva. Mas aí não cabe, menina. Aí não cabe. Acionei a doutora Simone, ela me explicou tudo certinho e eu consegui passar uma instrução. Então, conhecimento é poder, né? Quanto mais a gente entende o fluxo, principalmente eu acho que quando a gente fala de violência, que os ânimos estão exaltados ali, tá todo mundo que é na hora, tá nervoso. Quanto mais a informação estiver clara e óbvia, melhor vai ser o atendimento, melhor vai ser a resolução do caso. Que maravilha. Quando é que vai ser o evento? Você já tem a data? Em agosto, estou para combinar que eu quero muito que a doutora Simone participe conosco, né? Eu gostaria de fazer no Centro Cultural para a população, gostaria de fazer nas escolas para os alunos também, gostaria de fazer na zona rural. Então vai depender um pouco da disponibilidade e a possibilidade de todo mundo. Mas o ano passado a gente já fez um trabalho bem legal.
E esse ano eu gostaria de fazer uma dinâmica um pouquinho diferente para a gente conseguir atingir públicos distintos. Uhum. Que bom, que bom. Muito bom. Nós tivemos, inclusive, a promotora Isso, aqui no evento. Parece que foram Ela 2 participou. eventos, não foi? foi. Na verdade, mês passado, na programação de agosto, a gente fez 4 semanas no Centro Cultural, com tópicos um pouco diferentes, um voltado para educação, outro para saúde, mas eu percebi que a gente acabou atingindo, por mais que os tópicos, o enfoque tivesse sido diferente, o público foi o mesmo, não o mesmo, exatamente o mesmo, mas muito parecido. Então eu queria esse ano levar um pouco para os jovens também, levar um pouco para lugares diferentes para crescer um pouco mais esse trabalho. Que bom, que bom. Lori, você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Tranquilo. Eu sou aqui. Quer aprender alguém, não? Não tenho vontade de fazer isso. O que eu acho é bacana estar desenvolvendo essa conversa aqui na rádio, para que as pessoas consigam saber, né? Tudo o que está acontecendo, a melhoria da situação que a cidade vem crescendo e ela precisa de ajuda. E tem que ter pessoas empenhadas nisso, né? E como a doutora Simone falou, tem muita gente que desconhece tudo isso. Tem. Sim, Sim. tem muita Muita gente. gente. E Porque essa questão você- que só para fazer um parênteses aqui, a Thaís estava falando sobre as questões de medidas protetivas, sendo da mesma família. Depende do caso. Por exemplo, vou citar, quando uma mulher está em situação de vulnerabilidade em relação à outra, pode ser uma irmã mais velha em relação à irmã mais nova, cabe medida protetiva. A gente não só analisa as questões de familiares, de gênero, aí a questão da vulnerabilidade. Pode Uhum. ser de uma filha, que muitas vezes tem problemas com álcool e drogas, com relação à mãe. Pode ser com relação à sogra, à nora, mas depende da vulnerabilidade, se ela está sofrendo uma violência em decorrência de razões do gênero feminino. Então, no caso que a Thaís me mandou mensagem, eu lembro que eram Foi. 2 mulheres que eram familiares, mas não tinham uma situação de vulnerabilidade. Era uma questão Sim. de apenas concorrência ali, uma briga pontual, né? Sim. Mas, então, nesse caso, não cabe Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas. Então, a gente tem que analisar realmente caso a caso. E é importante também frisar que entrou em vigor também esse ano as pessoas que prestam serviços no âmbito familiar. É uma questão também muito recorrente, não aqui em Bofete, mas em grandes centros, em que uma pessoa presta serviços no domicílio e é vítima de uma violência, humilhações, crimes físicos, até lesões corporais. Antes não existia a Lei Maria da Penha para essas pessoas que eram vítimas, porque não era considerado familiar, parentesco, não tinha um grau de parentesco. Hoje, essas pessoas que prestam serviços também podem ser abrigadas pela Lei Maria da Penha. Então, são avanços que a gente vê ano após ano, que está hoje fechando o cerco contra agressores, contra pessoas vulneráveis, contra agressores. Então, hoje, a Lei Maria da Penha realmente é muito abrangente. Vê-se que o STF ele acabou sumulando a questão de casais homoafetivos do sexo masculino, com a implantação de lei das medidas protetivas. Então, hoje nós temos várias questões que a gente pode estudar caso a caso. Por isso que é importante a pessoa nos procurar para que a gente possa passar a orientação adequada. Doutora, questão Agora, importante. doutora, eu acho que um percentual muito pequeno. Eu vou falar que talvez eu depois arrependa, mas tem que falar, né? Não é só para mulher. Também um homem pode pedir. Pode. É um Medida número muito cautelar. pequeno, mas pode. O marido, muitas vezes, não é casal homoafetivo, mas o homem, ele vive numa relação em que ele está sofrendo uma violência familiar, mas não é no âmbito da Lei Maria da Penha, é no âmbito do Código de Processo Penal. Ele vai fazer elaborar o boletim de ocorrência, nós vamos pedir uma medida protetiva com base no Código de Processo Penal. É uma medida cautelar da proibição também da Sim. mulher se aproximar da agressora ou do agressor, quem quer que seja. Já tive um caso esse ano aqui em Bofete. Em No Bofete? ano passado teve um caso, mas foi de um homem contra outro, mas no âmbito de um processo. Não tinha vínculo
familiar nem parentesco, nem conjugal. Foi no âmbito de um processo, que inclusive veio do fórum para implantando uma medida cautelar para uma testemunha não se aproximar da vítima. Então, teve essa situação. Existem diversos casos, por isso que eu falo, a lei é muito abrangente. Por isso que cabe a nós orientarmos, estudarmos o caso e darmos a correta orientação. Perfeito. Conforme a gente vai conversando, né? Vão surgindo situações. Vão surgindo, né? É. Esses dias, semana passada, eu fui procurada lá na minha sala para saber sobre trâmites de internação de dependentes químicos. Sim. Então, tá tudo atrelado, né? Ah, Por isso é importante a gente conversar para entender como que é o fluxo, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, para a gente conseguir atingir maiores números, né, de situações assim. interessante, né? E existe uma súmula 600 do STJ também que estabelece que não necessariamente precisam morar na mesma casa também. Não Né, precisa. doutora? Importante isso também, viu? É muito importante isso daí. Pode ser relações de namoro, relacionamento, até extraconjugal. Muitas vezes acontece. O marido que tem tem uma esposa em casa, em um relacionamento extraconjugal, essa terceira pessoa é vítima de uma violência, ela tem uma relação de afinidade. São relações de parentesco, são relações familiares, conjugais e também de afinidade, né? São vários tipos de relações interfamiliares. Então, as pessoas não precisam necessariamente morar juntas. Que coisa, não? Quantas situações, né? Que podem ser vividas? Agora, Braga, Quantas? eu fico até feliz aqui, conversando com a doutora, que eu pesquisei no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que houve um aumento de 132 mil medidas descumpridas no Brasil. Como? 132 mil medidas descumpridas no Brasil. Houve um aumento de 16,7% em relação a 2025. E fico contente de saber que, por feito, estamos... Tá diminuindo. Que bom, hein? Então, Nós tivemos... significa que a importância do trabalho que já vem sendo feito aqui. Nós temos elaborado umas 4 ocorrências de descumprimento por mês, mais ou menos. Mas é importante também falar que desse descumprimento de medida protetiva pode gerar, se for em flagrante, a prisão do agressor ou a decretação da prisão preventiva se ele não for pego no ato, ali, no momento. Mas é muito importante falar. E o que se tem visto? Todo mundo fala assim, a violência aumentou. Aumentou em decorrência de uso e abuso de álcool e drogas, e aumentou também em decorrência de orientações. Muitas vezes a mulher hoje tem muito mais... Ela já vivia a situação. Já vivia, não agora... sabia, e hoje ela está orientada, ela vai procurar a polícia. E também vai procurar se houver o descumprimento. Existem casos também, que eu estava conversando com o doutor Ivan, que nem todo caso de descumprimento é por culpa do agressor. Muitas vezes a mulher procura o agressor. Porque manda E como é que é feita essa medida? Como é feito, como é implementada, é o seguinte, funciona assim. A mulher vai para a delegacia, elabora o boletim de ocorrência, ela já no ato já é preenchido um questionário, um formulário da situação de risco pessoal dela em relação ao agressor. Nós encaminhamos para o fórum se ela quiser uma medida protetiva. O juiz, em menos de 24 horas, 12 horas, ele já está decretando, se for o caso da decretação. O oficial de justiça sai do fórum, liga para a mulher, liga para o agressor. Existe essa comunicação via rede social também. E já cita o agressor e notifica a vítima da implantação da medida protetiva. Então, uma mulher que busca a polícia e a justiça, em menos de 24 horas, ela tem a proteção dessas medidas. É muito importante falar que é uma coisa bem rápida. E se ela for, no momento, na delegacia, quiser ser abrigada, muitas acabam não optando pelo abrigamento, porque trabalham na cidade, os filhos estão na escola, e elas vão ter que se desvincular de todos os afazeres diários por conta de um abrigamento. Elas preferem mudar por um tempo, temporariamente para casa de um parente, de um amigo, do que sair da cidade. Então, elas fica em risco ainda, mas muitas mulheres preferem. E ela só que tem que ser dado a ela a opção do abrigamento. E outra coisa importante, Braga, a questão de descobrimento, não é só em relação também, a gente fala em aproximação, não, hoje as pessoas
elas acabam descumprindo utilizando a rede social e Ah, sim, esquece, é né, proibido. doutora? A, é a proibição. Tá lá, que proibição. tá proibido, não pode, mas a própria vítima, às vezes, ela acaba, de uma certa forma, Manda mensagem. mandando mensagem, descumprindo. É. Né? Na verdade, o descumprimento cabe prisão quando é do agressor, da Sim, vítima. sim. Ela está cometendo, no máximo, se ela tiver a intenção de um crime de desobediência, Sim. não de descumprimento de medida protetiva. Então, às vezes, ela procura o marido pelo WhatsApp para pedir pensão, para pedir dinheiro, para sustentar, porque quando o marido é impedido de ver a mulher, normalmente esse impedimento também vai em função dos filhos, né? Então ele fica impedido também de ver os filhos. Muitas vezes eu também já comunico a mulher, muitas mulheres eu já comuniquei, você pode pedir a medida protetiva, mas meus filhos gostam muito do pai. Pode deixar os filhos verem um pai. Só que tem que ser um parente, um amigo, para intermediar essa comunicação. A mulher nunca deve fazer essa comunicação diretamente com o marido, muito menos o marido em relação à mulher. Ok. Coronel, Fernando, quer acrescentar alguma coisa? Tá aí, ligado. Funciona assim, ó. A segurança pública ela é realizada por vários órgãos. E quando eu assumi a diretoria de segurança, a minha primeira providência foi alinhar todos esses órgãos. Então eu fui lá na doutora Simone, conversei com a doutora Simone, chamei o Celestino, o sargento, o pessoal da guarda e alinhei tudo. Então a doutora Simone tem dado um puta no apoio pra gente. O Celestino também, o sargento Celestino, tem ajudado a gente bastante, principalmente nas atividades de delegado. Uhum. O delegado, o que é? A prefeitura paga a hora do policial e o policial trabalha para a prefeitura. Tem realizado um bom serviço o sargento Celestino. E a guarda, né? Que a guarda também já está de viatura na rua, patrulhando. E cheio de coragem para encarar os desafios da. Que bom, que bom, que bom. Bom comando. E mais uma coisa que eu queria salientar, né? O prefeito Carlinhos, prefeito do Coração, está dando um grande apoio para a gente também. Na guarda, né? Para montar a guarda, com estrutura, com pagamento. Então agradecer ao prefeito Carlinhos também, prefeito do Coração. Na verdade, a visão dele é visionária mesmo, né? Porque partiu dessa gestão a criação tanto da diretoria da mulher quanto da GCM. Então, a gente vê que ele está colocando em prática, não está ficando só no discurso, né? E realmente ele tem dado todo o apoio necessário. Bom, os horários são 18 horas e 9 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um giro pelo meu apoio cultural de 9 minutos. Enquanto isso, a gente faz aqui como é que nós vamos fechar essa importante reunião que estamos tendo aqui, ok? Ok. Eu vou fazer um giro pelo apoio cultural e já já nós voltamos.